Olá, tudo bem com você? Você está no Fome da Palavra Especial História. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você deve ter uma Bíblia aí do seu lado, né? Uma Bíblia sagrada como a minha. E se você já notou em algum momento, quando você abre as primeiras páginas da Bíblia, você vê escrito, normalmente, traduzido em português por João Ferreira de Almeida. Você sabe quem foi o João Ferreira de Almeida? Então, é sobre isso que eu quero falar com você um pouco neste dia. João Ferreira de Almeida, ele nasceu em 1628, ou seja, século XVII, ali na cidade de Torre de Tavares, uma cidade portuguesa. João Ferreira da Almeida, como era chamado, teve uma infância muito difícil. Seus pais morreram logo cedo. Ele foi criado então pelo seu tio em Lisboa e teve uma excelente educação, porque o sonho do seu tio era que João Ferreira da Almeida fosse ingressado no sacerdócio da Igreja Católica. Entretanto, aos 14 anos de idade, numa viagem a Malaca, hoje atual Malásia, ele recebeu um folheto em espanhol que falava sobre as diferenças da cristandade, o que era ser católico e o que era ser reformado. Então ele pega aquele folheto e, ao terminar de ler, ele entendeu que ele era um reformado e que a Igreja Católica era uma igreja falsa. Então, quando ele desce daquele barco, ele decide que não seria mais católico, mas que dedicaria sua vida a servir a Deus numa igreja reformada e que tentaria com todas as suas forças traduzir a Bíblia para o português. É interessante que João Ferreira da Almeida ele decide isso aos 14 anos de idade. Ele faz com que a maior força de vontade de viver e assim conquistar algo seja traduzir a Bíblia para o português, que até então não existia. Então, você vai ver que em 1644, aos 16 anos de idade, João Ferreira da Almeida ele consegue traduzir o Novo Testamento para o português. É isso mesmo, aos 16 anos de idade. Mas ninguém fez nada para publicar a sua obra. E ela se perdeu. Passaram-se 10 anos, 1654. Agora o jovem João Ferreira da Almeida tinha 26 anos de idade. E ele trabalhou em cima da sua obra, fez alguns ajustes e terminou novamente o Novo Testamento. Contudo, ninguém deu valor para a obra daquele jovem. E mais uma vez não foi traduzida. Todavia, ele pega essa obra e começa a trabalhar nela, a melhorá-la e a fazer alguns ajustes. E ao decorrer dos anos, em 1656, ele então é ordenado aos 28 anos de idade na igreja reformada nas Índias Orientais Holandesas. E ali ele passa a ser pastor da igreja. Todavia, ele não desiste do seu sonho, que era traduzir a Bíblia para o português. Neste momento ele poderia dizer, ok, eu já sou um pastor, eu já alcancei alguma coisa. Ele dava até aula de português para estrangeiros, ali da igreja holandesa, mas ele não estava satisfeito. E ele continuou na batalha para traduzir a Bíblia para o português. Então, em 1681, ele termina o Novo Testamento, traduzido diretamente do grego, aos 42 anos de idade. João Ferreira da Almeida, então, ele consegue, em parte, o seu sonho, que era traduzir a Bíblia. Tinha conseguido o Novo, agora ele embarca, então, para a tradução do Antigo Testamento. Então, João Ferreira da Almeida, ele dedica o resto da sua vida para tentar traduzir todo o Antigo Testamento. E, infelizmente, ele não consegue. Ele para no texto de Ezequiel 48, verso 21, e morre no ano de 1691, aos 63 anos de idade. Exatamente, morreu jovem, 63 anos de idade. Um pastor amigo chamado Jacobo Zecker, em 1694, termina o trabalho de João Ferreira da Almeida. E assim, a Bíblia em português é publicada, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento.
É interessante que Jacobus Ecker, ele não fez questão alguma do seu nome aparecer ali na tradução, embora ele tenha ajudado boa parte do Antigo Testamento, porque ele sabia que o sonho e a maior parte fora feita por aquele rapaz, aquele homem de Deus chamado João Ferreira de Almeida. E assim nós vemos um pouquinho quem foi este grande homem. Um homem que, dos 14 anos de idade até o final da sua vida, dedicou-se a traduzir a Bíblia para o português. Ele sofreu muitos reveses, não dá para a gente falar tudo sobre a história dele nesta devocional, nesse programa especial de história, mas eu encorajo você a pesquisar um pouquinho da história deste homem. Ele enfrentou muita luta, muitos desânimos, muitas dificuldades, mas ele nunca desistiu do seu maior sonho. Porque em última análise, João Ferreira de Almeida, ele tinha entregado o seu coração pronta e sinceramente a Deus. A minha oração é para que Deus levante em nosso meio pessoas que têm um coração de servir a Deus como este homem teve. E veja, Deus não precisa que você alcance uma idade. Ele começou a usar aquele menino de 14 anos de idade. O que ele pode fazer conosco hoje? Deus, ele não precisa de pessoas extremamente talentosas. Ele precisa de pessoas que queiram servi-lo. E servi-lo com todo o seu coração. Que Deus levante pessoas com a mesma estirpe de João Ferreira de Almeida em nossos dias. Que Deus nos ajude e até a próxima.